Olá, olá! 22 de maio de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Governador Flávio Dino dá detalhes da reabertura gradual do comércio no estado. FIEMA faz campanha virtual de incentivo à compra de produtos de empresas instaladas no Maranhão. Projeto do senador Everton, que proíbe corte de água e luz em vésperas de feriados e fins de semana, é aprovado pela Câmara. Mesmo com o adiamento das provas, terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Sete horas da manhã, mais um dia, gente, que está começando hoje de sexta-feira, mais uma semana se encerrando aí, né, aqui do Bom Dia. Segunda-feira a gente volta, claro, com muita informação e um balanço, inclusive, do fim de semana. Vamos lá. Sexta-feira ainda, a gente tem muita informação para você nessa manhã. Daqui a pouco você vai ver o governador Flávio Dino dando detalhes desse decreto que trata da reabertura do comércio. É claro que o comércio vai reabrir, isso é fato, mas se engana quem pensa que tudo vai voltar a ser como era antes. Inclusive, as empresas que vão abrir precisam seguir uma série de protocolos aí do ponto de vista sanitário para que possam voltar a funcionar. Então, é fato que o comércio vai voltar aos poucos. A partir de segunda-feira, a data está mantida, portanto, segunda-feira, a partir desta segunda-feira da semana que vem, mas todos os cuidados devem ser tomados. E depois desse processo, a partir do dia 1º de junho, aí sim uma abertura maior, então, em relação às empresas, mas também, claro, com os devidos cuidados, ok? Então, vamos continuar tendo aqueles cuidados básicos em relação à higiene, para que a gente possa, então, conviver aí nesse período aí da pandemia da Covid-19. Daqui a pouquinho o Eduardo Ericeira vai atualizar os números para a gente em relação aqui ao estado do Maranhão e também ao Brasil. A gente já fala sobre esse assunto aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Olha, nesse período de isolamento social, lockdown e várias medidas de bloqueio para evitar a proliferação da Covid-19, os pequenos e médios empresários viram a sua receita, claro, despencar, não é? Para amenizar a situação, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, por meio de uma campanha digital, incentiva a população à compra de itens produzidos aqui no estado. Essas sandálias terapêuticas são produzidas por Nil de França. Com a crise na economia que se acentuou na pandemia, ela teve que reinventar. As redes sociais se tornaram suas grandes aliadas para as vendas. Comecei a trabalhar com delivery, investi nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. E foi interessante como eu não parei o meu trabalho, continuei conquistando novos clientes, né? E esse serviço de delivery me ajudou muito. Eu tive que me reinventar, porque eu só vendia na fábrica. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Maranhão, realizada de 15 a 21 de abril, mostrou que 88,1% das empresas consultadas foram afetadas negativamente na pandemia. As principais dificuldades relatadas pelos empresários estão relacionadas à logística de transportes, obtenção de insumos ou matérias-primas e dificuldade em pagamentos rotineiros, como tributos e salários. O acesso às redes sociais acaba sendo o desafogo deles para um período de pandemia, onde eles conseguem, no entorno de sua área de atuação, um acesso bem mais rápido, bem mais prático, mas devemos lembrar que existem ainda os receios por parte dos consumidores com relação às questões sanitárias da entrega, né? A questão relacionada ao produto em si, se ele está em condições sanitárias necessárias para ser vendido, e tem que ter esse cuidado, né? É a saída, mas tem que ter esse cuidado. Uma campanha da federação pretende fomentar a economia local. É importante que quando você for comprar um produto, olhe na embalagem se ele realmente é fabricado no Maranhão. E prestigie a empresa maranhense. Esse instante é importante nós termos esse entendimento e essa compreensão para que a gente saia dessa crise mais fortalecido. São 7 horas e mais 4 minutos, 7h04, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai ver detalhes a respeito desse decreto da reabertura do comércio. A partir da próxima segunda-feira, a gente vai ver os detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia, tá bom? O Brasil ultrapassou a marca de mais de 20 mil mortos, infelizmente, pela Covid-19. Nós vamos atualizar os números aqui do estado. Saiu ontem à noite o último boletim e o Eduardo Ericeira atualiza para nós esses números oficiais. Eduardo, bom dia.
Olá, Adalberto Melo, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Final de semana começando aí com um acréscimo aí de uma curva bastante ascendente em todo o país, aqui no estado do Maranhão não é diferente, um aumento no número de casos confirmados aí do novo coronavírus. Vamos começar aqui pelos dados locais, dados aqui do estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria de Saúde do Maranhão. Na noite desta quinta-feira, o Maranhão registra agora 17.212 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, quase 13 mil são ativos. Por que a gente explica isso, Adalberto? Às vezes as pessoas pensam assim, são 17 mil pessoas infectadas. Não, tem que ver os casos ativos, aqueles casos confirmados com pessoas que ainda possuem o vírus no corpo, estão em tratamento, seja aí hospitalizadas ou em isolamento domiciliar. Esses casos ativos são quase 13 mil, 12.843 casos. Por quê? Esses mais de 17 mil casos confirmados, aí reúne casos recuperados, casos de óbitos, casos ativos. Então, só para deixar bem explicado essa situação. O número de pessoas recuperadas também aumentou, já chega a 3.676 casos confirmados e a Covid-19 já deixou no estado quase 700 vítimas. São 693 óbitos que já foram contabilizados aqui no estado do Maranhão, vítimas aí da Covid-19. Ao todo já foram realizados no estado mais de 31 mil, na verdade, mais de 31 mil testes rápidos, ao todo 31.049 testes rápidos. O novo boletim epidemiológico, Adalberto, também trouxe aí um dado importante de se ressaltar, a questão do número de casos novos por regiões. A gente percebe que uma diminuição do número de novos casos aqui na região metropolitana, na grande ilha de São Luís, que reúne, além da capital maranhense, também os municípios de São José de Ribamar, Paços do Lumiar e Raposa. Ao todo foram 60 novos casos só na grande ilha de São Luís nas últimas 24 horas. É quase o mesmo número de casos confirmados nas últimas 24 horas do município de Imperatriz, onde tem crescido muito o número de casos do novo coronavírus. Foram 53 só na cidade de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado. Quer dizer, é quase o mesmo tanto nas últimas 24 horas em toda a Imperatriz do que reuniu toda a região metropolitana aí, que acaba abrangendo 4 cidades, inclusive a capital. Então a gente percebe um crescimento muito grande, como a Secretaria Estadual de Saúde já declarou, no interior do estado. São 7 casos a menos só nas últimas 24 horas, 60 na região metropolitana e foram 53 no município de Imperatriz. A gente percebe o crescimento também elevado para o interior do estado, do surgimento de novos casos. Nas últimas 24 horas, nas demais regiões, fora a grande ilha de São Luís e o município de Imperatriz, foram 1.041 novos casos nos outros municípios aqui do estado do Maranhão, por isso uma preocupação maior e que as pessoas no interior do estado que nos acompanham agora precisam seguir as recomendações para diminuir esses números. Adalberto, falando de um ponto importante também, o governo do Maranhão, foi feita uma pesquisa aí pelo Portal da Transparência Internacional, o governo do Maranhão aparece muito bem, aí foi o 5º colocado juntamente com o estado do Ceará. Os 26 governos estaduais foram analisados, ele foi o 5º colocado ao lado do Ceará, com uma média considerada boa de divulgação no Portal da Transparência e na divulgação de dados relacionados ao novo coronavírus. O Maranhão aparece na 5ª colocação com mais de 70 pontos. A gente tem aqui outros dados de outros estados, só para exemplificar bem, essa pesquisa que foi feita aí pela Transparência Internacional, é a fonte, segundo a Transparência Internacional. A gente vê o caso, por exemplo, de Minas Gerais, por exemplo, ele aparece como bom, só que ele está bem abaixo do Maranhão, por exemplo, na questão da divulgação de dados. O estado de Minas Gerais é o 11º colocado, com 62 pontos, o Maranhão tem mais de 70 pontos. O estado do Rio Grande do Sul também, que já começou a flexibilizar essas ações, a questão da flexibilização da abertura do comércio, só soma mais 51,9 pontos, ele está na categoria regular, considerado regular, na divulgação aí dos dados, é o 19º colocado, está bem abaixo. E um outro estado importante a gente falar é o estado de São Paulo, ele é o penúltimo. Entre os 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal, São Paulo aparece com 27,8 pontos, é o 26º colocado, ele está numa categoria considerada ruim na avaliação pela Transparência Internacional, na divulgação de dados, no Portal da Transparência, é considerado ruim. Apenas 2 estados foram considerados, foram enquadrados na categoria ruim, somente o estado de São Paulo e o estado de Roraima, aí pelo Portal da Transparência. São dados importantes também que a gente deveria divulgar nesta sexta-feira. Adalberto, o governador Flávio Dino, ele deu detalhes sobre medidas do decreto que abre o comércio no estado de forma gradativa.
Ele explicou como as ações serão adotadas em diferentes regiões do estado. Vamos acompanhar. A intenção do governo do estado é fazer o adiamento da retomada das aulas em escolas e faculdades por pelo menos mais 3 semanas. No caso dos shopping centers, vai ser estudada a forma de oferecer atendimento drive-thru. Quem descumprir as regras sanitárias será multado e poderá responder também processo no Ministério Público. O governador Flávio Dino apresentou um gráfico que demonstra o início de estabilização dos casos da Covid-19 na Grande Ilha, o que ele considera já ser efeito do lockdown. Já as cidades do interior do estado apresentam uma linha crescente. 202 municípios já tiveram casos registrados do novo coronavírus. Por conta disso, as medidas podem ser endurecidas a qualquer momento, tanto para evitar um colapso na saúde nessas outras cidades, quanto também para evitar uma nova onda de contágio em São Luís e região metropolitana. Nós temos um comitê científico, composto por especialistas, nós temos o comitê de crise na Secretaria de Estado da Saúde, que se reúne todos os dias. E são essas instâncias que me ajudam no processo decisório. Se houver essa chamada segunda onda ou um crescimento de casos, é claro que todas as semanas haverá a possibilidade de revisão do decreto, ou com a abertura de novas atividades, ou eventualmente com a volta de medidas mais rígidas, que poderão ser no estado inteiro ou por região, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Flávio Dino anunciou a abertura de mais 10 leitos em Imperatriz. Agora, o número sobe para 1.455 leitos estaduais. Para ajudar no combate à pandemia, as pessoas poderão apresentar pedido de fiscalização estadual em caso de descumprimento de normas sanitárias. Se possível, acompanhado de registros fotográficos e gravações de vídeo, por meio de aplicativo de conversas. Cada cidadã vai ter um canal direto para nos ajudar. Quando observar uma aglomeração indevida, quando observar uma má conduta num estabelecimento comercial, qualquer que seja ele, num transporte urbano, numa repartição pública, ele poderá e deverá, é um pedido que eu faço, informar para que nós possamos providenciar a fiscalização formal por parte dos fiscais habilitados a tanto. Pois é, Adalberto, decreto é o novo decreto estadual, a flexibilização também do comércio. A gente percebe que outros estados que estão numa situação pior do que a do Maranhão também começaram a flexibilizar, mas segundo o próprio governador Flávio Dino, isso tem que ser analisado diariamente e semanalmente para flexibilizar ainda mais setores comerciais, como a gente pôde acompanhar na reportagem. Só para finalizar, Adalberto, a questão agora dos dados nacionais. Infelizmente, a gente tem que repassar essa notícia de que alcançou o pico, pelo menos foi o maior número de casos registrados aí de mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.188, já havia batido essa marca de mais de 1.000 óbitos há 2 dias atrás. Ontem foi quase 900 mortes, mas voltou a ultrapassar esse número de 1.000 óbitos em todo o país, em todo o Brasil. 1.188 mortes nas últimas 24 horas. Número de mortes também, outro dado preocupante, lamentável, ultrapassou o número de 20.000 mortes em todo o país. 20.047 pessoas morreram aí vítimas do novo coronavírus em todo o país. A taxa de letalidade está bastante elevada ainda, 6,2%, aí a cada 1 milhão de habitantes, a cada 100 mil habitantes, 6,2% essa taxa que é medida. O país passou também a marca de 300 mil casos confirmados. A gente ressalta aqui do total de casos confirmados, esses mais de 300 mil casos confirmados, 164 mil, mais de 164 mil, 53% aproximadamente, estão em acompanhamento e 125.960, mais de 40%, já conseguiram se recuperar, o que é uma notícia boa e confortante em meio a tanta notícia negativa envolvendo essa pandemia. Há ainda, Adalberto, esse dado também é importante, 3.543 óbitos em investigação. Por que esse dado é importante? A gente às vezes passa o número de casos confirmados, o número de pessoas recuperadas, o número de mortes, mas ainda há muita subnotificação, isso em todo o país e em todo o mundo. A gente sabe que o número de casos confirmados é ainda mais elevado, o número de mortes é ainda mais elevado e também o número de pessoas que já conseguiram se recuperar da doença é ainda mais elevado. Isso por conta aí da testagem, por conta de toda a verificação, que ainda é muito complicado. Então é bom que se diga,
Esses dados, eles são os dados oficiais repassados tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde, mas as próprias autoridades políticas, autoridades sanitárias, pesquisadores, médicos, já disseram que há muita subnotificação em meio a esses dados. Mas é os dados aí, os números que devem ser seguidos, e é sempre importante seguir também as recomendações para a gente tentar estabilizar essa curva e depois descer, que a vida vai voltando ao normal aos poucos. É com você, Adalberto Melo. Que assim seja. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Eduardo Ericeira ao vivo comigo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 15 minutos nas nossas plataformas digitais. O Henrique Cruz, a Lenise Costa também participando. Muita gente com a gente lá no Facebook, também no Instagram. Você vai acessando as nossas plataformas para acompanhar ao vivo também a nossa programação. Olha, o Hemomar de Imperatriz sofre com o período da pandemia. O banco de sangue está com o estoque baixo e as doações caíram mais de 60%. Por mês, são necessárias de 1.400 a 1.500 bolsas de sangue para manter o estoque do órgão em situação regular. Mas, atualmente, o Hemomar de Imperatriz segue outra realidade. Por turno, eram coletadas em média 50 bolsas de sangue. Hoje, não chega a 30, o que totaliza uma queda de pelo menos 60% no número de doações. O que é natural pelo receio das pessoas em sair de casa, né? Mas as pessoas continuam precisando, continua acontecendo cirurgias de emergência, pessoas que fazem tratamento e necessitam de sangue. Então a gente tem tentado, nós temos intensificado a captação de doadores por conta dessa queda. É que o Hemomar abastece não só o segundo maior município do Maranhão. De Imperatriz são distribuídas bolsas de sangue para toda a região tocantina. A cada doação feita, podem ser salvas até 4 vidas. O Teilon, considerando a atual situação em relação à pandemia do coronavírus, realizou mais uma vez a ação de amor ao próximo. A gente nunca sabe quando a gente pode precisar, né? Então ajudar os outros sempre é bom. E até mesmo porque eu até comentei, né? Isso aqui é uma coisa que eu recebi de graça, então não há por que não doar de graça também, né? O cuidado com a higienização do local é mais uma das medidas protetivas em relação à Covid-19. É tanto que, para garantir ainda mais a segurança, as doações de sangue no Hemomar estão sendo marcadas por meio de aplicativo de mensagem. Nós agora estamos fazendo atendimento via marcação através do WhatsApp, né, cujo número é o 991782541. A pessoa ela envia uma mensagem, nós repassamos todas as orientações e realizamos a marcação para que evite aglomeração na instituição. No local, as cadeiras estão isoladas a fim de evitar contato próximo de pessoas. E os servidores estão fazendo o uso correto dos EPIs de segurança. O objetivo é adequar as atividades durante este período de quarentena, cumprindo as exigências do Ministério da Saúde e do plano de contingência do Hemocentro. São 7 horas e mais 17 minutos, 7h17, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. De Imperatriz para Caxias, na região dos Cocais, os profissionais de saúde chamam a atenção para que as mulheres grávidas continuem fazendo o pré-natal, mesmo nesse período da pandemia. Vamos ver na reportagem. A Viviane, que é casada com o Renan, está grávida de 4 meses. A notícia da gravidez veio em um momento de alegria e ao mesmo tempo de preocupação por causa da pandemia do coronavírus. Então foi uma alegria misturada com susto, com medo, mas a alegria é maior. De acordo com a médica Sabrina Medeiros, mesmo com a pandemia que preocupa a todos, o atendimento às grávidas está mantido nas UBSs de Caxias. Elas estão com os atendimentos mantidos em todas as unidades de saúde, embora adaptados à nossa nova realidade, né? As gestantes, elas são atendidas, né? Continua o atendimento normal de pré-natal, início de pré-natal, continuação do pré-natal, solicitação de exames, não precisa marcar consulta, no geral elas têm uma demanda espontânea, né? E principalmente aquelas que apresentam alguma queixa fora do normal, essas principalmente devem procurar sua unidade de saúde, né? Atualmente no Brasil é reconhecida a importância de se ter um acompanhamento abrangente no pré-natal, que inclua não só as questões biológicas, mas também outros aspectos relevantes ao desenvolvimento infantil, como a saúde emocional da mãe, o apoio que ela encontra nos familiares, no trabalho, na escola e na comunidade, bem como orientações sobre a importância da construção do vínculo com o bebê e a participação do pai. É o que está fazendo o Renan,
Acompanha a Viviane todas as vezes que vai ao posto de saúde e toma todos os cuidados para evitar a contaminação da Covid-19, estando dentro ou fora de casa. Eu sou o vigia, né? Se ela fez alguma coisa, eu vou lá e pego o álcool em gel aqui, não pega aí, não toca ali, que a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo também tem pouca informação, né? E a gente sempre tem que estar vigilante, né? Para ele, ser pai é uma dádiva e a gravidez já era esperada pelo casal. É uma coisa que eu já planejava, mais até do que ela, né? Ser pai sempre foi um sonho meu. E aí, quando a gente descobriu aqui em Caxias, né? Foi uma benção. Então, foi vida nova, uma cidade nova, com tudo novo. Muito legal ver um pai envolvido assim, né, com o nascimento do bebê, do filho e a questão da... A gente fala muito da maternidade, né, mas a paternidade, né, é preciso estar presente, é preciso, de fato, viver esse momento tão importante na vida, né? No próximo bloco, vários bairros da região central da capital amanheceram sem água nesta sexta-feira. A gente vai falar também sobre uma decisão da Justiça em relação a mensalidades de instituições privadas de ensino no estado. A gente fala sobre isso já já, hein? E o balanço da vacinação de H1N1 na segunda maior cidade do estado. Nós voltamos em instantes, são 7h20 agora. São 7 horas e mais 23 minutos em todo o estado, 7h23. Olha, vários bairros da região central da capital estão sem água nesta sexta-feira, hein? A CAEMA informou que vai suspender o abastecimento de água em bairros da região central de São Luís. Já suspendeu, né? A partir de 3 horas da madrugada de hoje até as 2 horas da tarde. A suspensão é por conta do reparo de um vazamento na rua Antônio Raiol, no Mercado Central. Com o término dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradativa, portanto, uma sexta-feira aí sem água nos bairros da capital. Vamos conferir agora aqui na tela os bairros que terão nessa sexta-feira o abastecimento de água interrompido? Vamos ver? Bom, a gente vai mostrar já já então os bairros. Aliás, eu tenho aqui a relação dos bairros, a gente vai divulgar para você, aproveitando que a gente já está falando sobre esse assunto. São vários bairros, gente, Codó, Belira, Lira, são vários bairros e a gente divulga agora para você. Olha só. Atenção para os bairros em que hoje não haverá água aqui no centro. Centro, São Pantaleão, Madre Deus, Goiabal, Codozinho, Vila Bessa, Belira, Lira, Areinha, parte da Areinha, Macaúba, Apicum, Camboa, Vila Bangu, Diamante, também na Vila Passos, Coreia de Baixo, Coreia de Cima, Sítio do Meio, Alto da Boa Vista, pessoal acompanhando a nossa programação no Retiro Natal, bairro da Liberdade também aqui pertinho, Tomé de Souza, Fé em Deus, Floresta e parte do bairro do Monte Castelo. Portanto, nesses bairros hoje, nesta sexta-feira, já desde a madrugada, sem água. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25. Uma decisão da Justiça segura a redução de mensalidades de instituições de ensino da rede particular aqui da capital. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Estado em conjunto com o Ministério Público Estadual. O Eduardo Ericeira tem informações para nós dessa boa notícia. Aí a Assembleia Legislativa já tinha tratado do assunto, agora a Justiça determinou, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, aí o projeto ele foi aprovado aí na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão pelos deputados estaduais, foi encaminhado ao governo do Estado, ao governador Flávio Dino, que sancionou aí a lei. A Justiça deferiu liminar favorável a essa ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conjuntamente aqui com o Ministério Público do Maranhão, e ao todo para assegurar a redução aí de 162 instituições, as mensalidades de 162 instituições, é um número aí razoável, 162 instituições de ensino da rede particular aqui da capital São Luís, que vão ter essa redução na mensalidade que foi aprovado aí na Assembleia e sancionado pelo governo e também teve uma liminar favorável da Justiça por meio de ações movidas, uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público também aqui do Estado do Maranhão. Essa medida foi adotada, foi mais uma medida adotada para tentar controlar, conter aí uma medida positiva para as pessoas, os profissionais, trabalhadores que estão sofrendo por conta aí dessa pandemia do novo coronavírus. Houve perda de rendimento, a questão financeira é uma questão delicada, isso já vem batendo nessa tecla há muito tempo, é uma questão econômica bastante delicada e por conta disso, todos os projetos, medidas, ações estão sendo adotadas para justamente tentar controlar, tentar pelo menos amenizar esses impactos negativos trazidos não só na questão sanitária, mas também na questão econômica de todo o país. Então, essa foi uma das medidas, 162 instituições
de ensino particular aqui da capital São Luís vão ter que fazer essa redução na mensalidade. Após o ajuizamento dessa ação civil pública pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, o governador Flávio Dino sancionou no dia 14 de maio a lei estadual, essa lei que prevê descontos aí de 10% a 30% das mensalidades relativas ao ensino privado aqui do estado, sendo esses mesmos critérios de redução das mensalidades escolares constantes do pedido de tutela. Com isso, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público manifestaram interesse no prosseguimento aí, dessa decisão. Portanto, aí, essa redução das mensalidades vai variar entre 10% a 30%. Uma boa notícia aí para os pais que têm os alunos, apesar de estar sendo ofertada aí aulas por videoconferência, aulas pela internet, houve essa sensibilização por parte aí da Justiça, por parte das autoridades políticas, para que haja essa redução. Há uma dificuldade financeira muito grande, de 10% a 30% no valor da mensalidade a serem pagas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Tá aí, Eduardo, com informação importante para você que acompanha o nosso Bom Dia. Olha só que legal, o Jorge Ribeiro está lá em São Paulo, capital, mora na Zona Leste, é maranhense e está acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Um abraço também para a Arlete Barros, acompanhando a nossa programação no Face. E a Rosângela Moreira está lembrando, hoje é dia do abraço, gente. No final a gente vai falar sobre isso, mas já fica aqui, Rosângela, nosso agradecimento, ela mandando um abraço, mesmo que seja virtual, para toda a equipe aqui do Bom Dia. Valeu, Rosângela, pela lembrança. Hoje, dia do abraço, gente. Vamos guardar esse abraço pessoalmente para dar depois, para descontar quando tudo isso passar, se Deus quiser. Vamos em frente, são 7 horas e mais 29 minutos, você ligado aqui no Bom Dia, nesta sexta-feira. Olha, gente, a Agência Nacional de Aviação Civil divulgou novas recomendações que devem ser adotadas para a segurança durante a pandemia. A nota técnica foi publicada nesta semana trazendo novas medidas sanitárias para a aviação civil brasileira. A nota é bem extensa e diz respeito a vários temas, como a necessidade do uso de máscaras pelos passageiros durante toda a viagem, regras para o serviço de bordo e a manutenção do distanciamento social de pelo menos 2 metros. Durante o voo, a gente não recomenda o serviço de bordo. O serviço de bordo para voos curtos a gente não recomenda. Mas para caso a empresa aérea, mesmo assim, decida executar esse serviço, nós recomendamos que esses alimentos sejam previamente separados, embalagens individualizadas e já higienizadas. Outro ponto que a gente coloca é que os passageiros permaneçam sentados durante o procedimento de desembarque. Não se acumulem quando a aeronave chega no portão de desembarque e levantem no corredor e fiquem aguardando a porta da aeronave abrir. Fiquem sentados, aguardando na sua fileira, que o desembarque vai ser feito por fileira, sempre tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas. A atualização do protocolo sanitário foi publicada pela Anvisa e vem sendo implementada no setor pelo grupo de trabalho coordenado pela ANAC. A normativa ocorreu a pedido do Ministério de Infraestrutura e deve trazer mais segurança para aquelas pessoas que ainda precisam se deslocar de um lugar para o outro em meio à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, a malha essencial do mês de maio, por exemplo, conta com 44 cidades atendidas, somando apenas 1.254 voos semanais, contra 14.781 previstos para o período, o que representa uma redução de 90% para o mercado doméstico. No mercado internacional, a redução chega a quase 100%. Em abril, a demanda por voos domésticos recuou 93%. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Aeroespacial da OAB no Maranhão, as medidas não demoraram a ser adotadas. Elas seguem direcionamentos internacionais de segurança sanitária. A OMS ela não recomendou que fossem fechados voos, que fossem feito qualquer coisa no aeroporto. Ela também não recomendou a utilização dessa máscara ou de qualquer outra máscara, porque ela disse que o efeito era quase nulo. Essa recomendação ela modificou, assim como algumas outras. Essa nota da Anvisa ela pode vir a ser modificada caso a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e outros órgãos sanitários venham a fazer modificações que sejam analisadas através das evidências que estão acontecendo, mas ela já é bem completa e ela abarca uma série de itens, né, do dia a dia dos aeroportos e das tripulações nas aeronaves.
Que bom que a medida saiu, né? Até com uma certa demora, a gente pode dizer assim, mas ainda bem que a medida saiu e agora já está em vigor. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32. O mês de abril deste ano registrou um aumento de 20% no número de desempregados no estado comparado ao ano passado. E olha, os dados referentes àqueles que perderam o emprego nos primeiros meses deste ano, durante a pandemia, ainda não foram divulgados, mas a paralisação de diversas atividades econômicas já preocupa. Rayana perdeu o emprego com a pandemia da Covid-19 e faz parte do grande contingente de trabalhadores que deram entrada no seguro-desemprego. Somente neste mês de abril, o aumento foi de 20% em relação a abril de 2019. O acumulativo dos 4 primeiros meses desse ano foi de apenas 1,3%. Mas o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado garante que uma nova atualização vai mostrar um aumento considerável de pedidos do benefício. A gente sabe que esses valores, acredito que com a paralisação da economia, deve aumentar. Hoje deve estar saindo mais uma atualização desses números e logo a gente estaria divulgando também, que a gente acha que com certeza que agora está sendo afetada a economia. Com a paralisação, os atendimentos no Cine e na sede da Superintendência estão acontecendo remotamente, através dos canais digitais do Governo Federal, Conta Digital e do Cine Fácil. Foi criada ainda uma plataforma digital exclusiva para o atendimento de empregados domésticos. Foi criado agora no mês de maio também uma página na Superintendência ou na página do gov.br, para que a empregada doméstica também possa habilitar o seu seguro-desemprego. Então é muito fácil, ela entra também nessa página e faz a habilitação desse emprego sem ter a presença física dela na superintendência. A superintendência no estado criou um canal para o trabalhador que não conseguir concluir o pedido pela internet, através do e-mail trabalho.ma@mte.gov.br. Mesmo triste por ter perdido o emprego, Rayana tenta manter o otimismo. Eu tenho fé que tudo isso vai melhorar. A minha empresa ficou de me chamar novamente, né, para poder retornar minhas atividades assim que a pandemia melhorasse. E eu tenho a palavra para esse momento é a pessoa ter fé, né? Que logo vamos estar nos nossos empregos ou em outros empregos, que portas vão se abrir. É isso aí, Rayana, não pode perder a fé não, de jeito nenhum. Boa sorte para você, viu? Para você e todas as pessoas que estão aí numa situação semelhante. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai aos poucos retomando aí essa normalidade. Já temos aí a possibilidade de abertura do comércio e outros setores da economia a partir do dia 1º, claro, com os devidos cuidados e seguindo as recomendações sanitárias, recomendações científicas, é bom lembrar disso. São 7 horas e mais 35 minutos, 7h35. Mandar aqui um abraço para o Oswaldo Rodrigues da Silva. Ele está lá em Campo Grande acompanhando a nossa programação pelo Facebook. E o Manuel Filho assistindo lá em Brasília, gente. Um abraço, viu? Pessoal que acompanha a gente pelas nossas plataformas digitais. Continua em Imperatriz a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. A vacinação foi prorrogada mais uma vez e segue até o dia 5 de junho. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário contra a gripe H1N1. Mas até agora, em Imperatriz, apenas 40% estão imunizados. Nós não conseguimos atingir a meta, né, nem do primeiro grupo prioritário, que estão no primeiro grupo prioritário, as crianças, não conseguimos atingir. As 38 UBS estão abastecidas. E eu quero informar a população que procure de todos os grupos prioritários, tanto criança, gestante, professores, quem tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes e outras, que procure a unidade mais próxima de sua casa. Com lote de vacinas nos postos de saúde, a imunização vem sendo realizada de forma tranquila. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 pode ser prorrogada caso não atinja a meta. É importante que a população também se atente para a vacina contra o sarampo, que, segundo a Atenção Básica de Saúde, também tem tido baixa procura. Nós também estamos em campanha contra o sarampo também. O Ministério está em alerta devido aos casos que ocorreram no passado no Maranhão, na faixa etária de 20 a 49 anos de idade. Todas essas pessoas com essa faixa etária de idade procurem a unidade básica, independente se ela já tomou essa vacina no passado, início deste ano.
pode procurar a UBS para se vacinar, tanto contra o sarampo, contra a vacina H1N1. Nós só conseguimos atingir a meta do H1N1 somente em profissionais de saúde e idosos. Os demais grupos prioritários não conseguimos atingir. Então, que a população procure, quero frisar mais uma vez, a unidade mais próxima da sua casa. O atendimento ocorre em horário comercial e segue as determinações do Ministério da Saúde em razão da Covid-19. Lembrando que é importante apresentar a carteira de vacinação, mas se não tiver como apresentar, não vai ficar sem tomar a vacina. São 7h38, registrando a participação das nossas plataformas digitais. O Daniel Rocha Dantas está lá em Goiânia, gente, acompanhando a nossa programação, capital e do estado de Goiás. Bela cidade. O Neifran Batista está em Chapadinha, acompanhando a nossa programação no interior do estado também, ligado. O Neifran Batista também aqui no nosso Bom Dia nessa sexta-feira, hein? E a pergunta que fica é, vai chover hoje, gente, aqui na capital e no interior do estado? Qual é a previsão do tempo para essa sexta-feira? O Núcleo Geoambiental da UEMA, ou NUGEL, vai ajudar a gente a responder para você. O LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia, informa que em São Luís, hoje, nós temos previsão de tempo para essa sexta-feira com céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas esparsas, mínimas de 24, máxima de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida. Em Imperatriz, 22 é a mínima, 33 a máxima. Lá em Caxias, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve, mínima de 22, máxima de 31 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da UEMA, aponta em Zé Doca hoje, céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva, sim. Mínima de 22, máxima de 31. Itapecuru Mirim, aqui pertinho, com tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancada de chuva. Mínima de 23, olha a máxima, 31 graus, temperatura lá em cima. Ontem muito abafado, muito quente aqui em São Luís, né? Em Pinheiro, na Baixada Maranhense, céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancada de chuva. Mínima de 23 e a máxima por lá é 30 graus. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista com um especialista em direito eleitoral sobre os prazos, gente, e detalhes das eleições de 2020. Vai falar, inclusive, sobre a tal de uma vaquinha eletrônica. Já está podendo o pessoal arrecadar dinheiro, viu? Tem que prestar contas, claro. Daqui a pouquinho, você vai ver também como é que foi a entrevista do ex-presidente Lula na Difusora FM. E ainda, projeto que proíbe corte de água e luz em vésperas de feriados e fins de semana é aprovado na Câmara dos Deputados. Nós voltamos já já. São 7h40 agora. 7h42, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. As eleições de outubro estão, por enquanto, mantidas. Por isso, é preciso ficar atento ao calendário eleitoral. Além disso, pré-candidatos e partidos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos financeiros na modalidade de financiamento coletivo. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o especialista no assunto, o advogado Eduardo Gomes, que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, Eduardo, essa é a gente pode falar uma novidade, porque foi utilizada nas eleições gerais de 2018 e agora pré-candidatos a prefeitos e vereadores, nesse caso, também podem arrecadar recursos através dessa modalidade de financiamento coletivo, não é isso? Isso, Adalberto. Como acabou a hipótese de pessoas jurídicas e empresas financiarem campanhas, os candidatos procuram diversas outras formas de arrecadação. E essa inovação, essa novidade é que é possível agora a doação através da internet, nas chamadas vaquinhas eletrônicas, ou crowdfunding, como é chamado também esse termo utilizado. Então, desde o dia 15 de maio, os pré-candidatos, inclusive, que ainda não existe candidatura registrada, então, os pré-candidatos, desde o dia 15 de maio, já podem procurar essas empresas que fazem esse sistema de vaquinha eletrônica e começar a arrecadar para a sua futura campanha. Existe um valor limite em relação a essa doação, a essa arrecadação? Olha, isso é um ponto muito importante. Toda pessoa, ela só pode doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Ou seja, se você recebe, hipoteticamente, R$1.000 por mês, mais o 13º, 13 mil por mês, por ano, R$13.000 por ano, você só pode doar a qualquer candidato R$1.300. Então, é importante mesmo as doações pela internet, que você pode fazer, inclusive, através do cartão de crédito,
essa doação não pode ultrapassar esse limite de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, de 2019, sob pena de multa. Há necessidade do candidato formalizar um contrato, contratar aí uma empresa para ficar gerindo esse processo? Olha, o TSE disciplinou isso através da resolução 23.607. No artigo 22, ele explica como é que funciona essa modalidade de vaquinha eletrônica. As empresas, existem diversas vaquinhas eletrônicas, sobretudo neste período de pandemia, a gente costuma ver doações para pessoas carentes, para instituições, e muitas vezes isso é feito através das vaquinhas eletrônicas. Mas não é qualquer vaquinha eletrônica que está apta a receber essas doações. Ela precisa estar cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, deve preencher alguns requisitos, essas doações devem ser identificadas, quem pretende fazer esse tipo de arrecadação deve previamente procurar essa empresa, saber se o cadastro dela está válido no Tribunal Superior Eleitoral e assim proceder e ficar apto a receber essas doações. Eduardo, o que acontece se o pré-candidato não tiver a candidatura dele confirmada, o registro feito lá na Justiça Eleitoral com esse valor que foi doado? Pois é, interessante. Como a gente está diante de um possível adiamento das eleições, as eleições ainda não foram adiadas. Já existe uma proposta de emenda constitucional, já foi protocolizado no Senado Federal para adiar as eleições para dezembro, em virtude do momento de pandemia que a gente se vive. Mas o calendário eleitoral, desde o 15 de maio, permitiu que essas pessoas possam começar a arrecadar. Se, eventualmente, essa pessoa não for escolhida como candidato lá nas convenções, que cada partido escolherá seus candidatos, essas doações serão devolvidas. Por isso, mais uma vez, a necessidade dessas doações serem identificadas por nome, por CPF, e caso essa pessoa não seja candidata, essas doações irão voltar para os doadores. Se a doação teve alguma precariedade, se ela não seguiu todos os requisitos, essa doação pode voltar para o Tesouro Nacional. Bom, agora vamos falar rapidinho sobre o calendário, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas assim, tem duas datas importantes aí. Agora, no mês de junho, por exemplo, aqueles pré-candidatos que apresentam programas de rádio e TV vão ser obrigados a se afastar dessas funções. Essa data está mantida, Eduardo? Está mantida. É importante que se diga que a proposta de emenda constitucional, ela contemplou somente o dia da data das eleições. Todo o calendário ainda está mantido. Se, porventura, essa PEC for aprovada, e se as eleições de fato forem adiadas, o TSE vai regulamentar a outras disposições, mas está mantido o calendário eleitoral. Quem trabalha em programas de rádio, televisão e é apresentador, não poderá, a partir do dia 30 de junho, não poderá mais apresentar. E a data importante também, no dia 1º de junho, é quando o TSE vai divulgar o número de eleitores de cada município. Esse prazo venceu nesse mês de maio, no começo de maio, no dia 5 de maio. Então, o TSE vai divulgar esses números e, com base nesses números, divulgar também limite de gasto de campanha, que são datas interessantes para quem pretende concorrer. Aquela data relacionada a servidor público, no caso, agentes públicos, em relação à contratação, exoneração, acontece a partir de quando? A partir do mês de junho também, o servidor, quem presta serviço no serviço público, ele não pode ser exonerado de qualquer forma. Precisa haver uma justa causa para, então, somente ele poder ser exonerado do cargo, mesmo que os cargos que exigem, mas o calendário está mantido para essas disposições. Lembrando que cada cargo público existe um período de desincompatibilização. Alguns cargos, vai depender muito dos cargos, Adalberto, é uma variedade muito grande dos cargos, que alguns 6 meses de campanha, de afastamento antes das eleições, 3 meses antes das eleições. Então, que ocupa algum cargo público, você deve consultar, saber se seu cargo exige que você faça essa desincompatibilização para que possa concorrer a algum cargo público nas eleições de 2020. Quero agradecer ao advogado Eduardo Gomes, especialista em direito eleitoral, pela participação aqui no nosso Bom Dia. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Aí, portanto, o advogado Eduardo Gomes falando para a gente sobre esse calendário, gente, que está mantido das eleições. Afinal de contas, as eleições estão mantidas para o mês de outubro. É preciso ficar atento a esse calendário
eleitoral. Agora a gente tem a participação do nosso colunista de política, John Coutrin. Vamos limpar a pauta da semana, John. Hoje é sexta-feira, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A gente começa com uma boa notícia, porque aquele projeto que proíbe o corte de água e luz em vésperas de feriados e fim de semana foi aprovado agora na Câmara. É um projeto, inclusive, do senador maranhense. Do senador Everton Rocha, do PDT, líder do PDT, né, Adalberto? Esse projeto aí que ele já tinha apresentado, né, este ano ainda, a Câmara aprovou, né, só que volta para o Senado por quê? Ainda vai ter que voltar para o Senado porque houve algumas alterações, né, do projeto inicial do senador Everton, né, o substitutivo lá, acabou fazendo algumas alterações em relação à taxa de religação, né? Então, isso volta para o Senado, mas no Senado é até mais fácil, né, para o senador Everton, já que ele é líder do PDT, tem uma articulação melhor, na Câmara já conseguiu passar. Nós temos aí, né, uma fala breve do senador em que ele explica melhor como se dará esse projeto, né, depois de ir para o Senado e sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Vamos ver. O nosso projeto que proíbe o corte de energia elétrica e de serviços essenciais nas vésperas de final de semana e véspera de feriado, aprovado no Senado Federal já no final do ano passado, ele acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Eu ainda vou ter acesso ao texto. Então esse projeto ele volta para cá para o Senado, mas o importante é que ele já passou pela Câmara. Então ele é terminativo aqui no Senado. Então logo nós recebamos esse projeto aqui, irei lutar junto ao Colégio de Líderes para pautar o mais rápido possível e, se Deus quiser, daqui a alguns dias esse projeto virá lei. Uma grande conquista, obrigado à bancada do Maranhão, obrigado a todos os deputados federais que votaram nesse projeto que vai fazer justiça a todos os trabalhadores que já foram ou que conhecem alguma história de alguém que já foi humilhado ou que passou constrangimento numa sexta-feira, final da tarde, ter a sua energia suspensa e infelizmente a pessoa passa o final de semana sem ter condição de continuar tendo energia na sua casa para atender a sua família. Ô, John, ontem aqui na Difusora FM, o ex-presidente Lula deu uma entrevista ontem, inclusive aqui, exclusiva aqui para o Ponto e Vírgula, e falou, inclusive, que pode ser candidato sim. Chegou também a citar o nome do governador Flávio Dino. Quais os pontos principais dessa entrevista? Vamos lá. Primeiro que o Lula falou, ele disse que será candidato. Primeiro ele disse que não é candidato, não é? Só numa única hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese de o ministro Sérgio Moro ser candidato ou o apresentador Luciano Huck ser candidato. Segundo o ex-presidente Lula, possíveis nomes da Rede Globo. Ele disse o seguinte, que não vai deixar a Rede Globo assumir a presidência do país, né? Segundo o ex-presidente Lula fala. Então, só nessa possibilidade ele diz que será candidato a presidente da República. Ou tendo Moro, ou tendo Luciano Huck aí como adversários. Fora isso, se eles não forem candidatos, ele tende a apoiar o nome. Aí ele citou, Adalberto citou o próprio Fernando Haddad, que é o nome do partido dele, o PT, e também citou o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, em que ele disse que pode ser cabo eleitoral do Flávio Dino, ou seja, o Lula disse que pode ser cabo eleitoral do Flávio Dino. Por outro lado, ele foi questionado também, Adalberto, sobre a questão da meia-culpa, né, do PT, dos erros. O Lula, até que de forma muito, né, constrangida, disse que houve corrupção, mas disse que não aceita fazer a meia-culpa, né, porque como é que ele mesmo vai criticar ele? Ele deixa isso para a oposição. E ainda disse que não acredita em união aí de alguns nomes desse campo de oposição ao Bolsonaro. A exemplo da Marina e do Ciro, ele disse que é praticamente, né, difícil juntar com eles nas eleições, a não ser que seja um projeto contra aí, né, o presidente Bolsonaro em relação à democracia no país. Mas projeto eleitoral, ele disse que é difícil essa aliança entre com o Ciro Gomes e com a Marina Silva, né? Além disso, Adalberto, o ex-presidente Lula também elogiou o ex-senador e ex-presidente José Sarney, né, na época que ele foi presidente, disse que o Sarney ajudou muito ele ali no Senado, fez essa referência elogiosa também ao Sarney e também fez uma referência elogiosa também ao senador Everton, né, do Maranhão. O ex-presidente Lula disse que o Everton faz um grande trabalho ali no Senado Federal, né? O Everton, para quem não sabe, contou com o apoio do Lula nas eleições, né, para senador aqui no estado do Maranhão. Então, foi uma entrevista aí em que o presidente, por um lado, ele aí fala de uma aproximação, uma união com o Flávio, né, mas por outro, ele joga de escanteio aí qualquer possibilidade de aliança do PT com o Ciro e com a Marina.
Ô John, hoje é uma sexta-feira. Geralmente sexta-feira é um dia morno na política, ainda mais num período como esse agora de pandemia, né? As votações, por exemplo, sendo remotas, mas um fato chama a atenção e deve movimentar o cenário político, os bastidores, inclusive, enfim. Que é exatamente a liberação daquele vídeo da reunião ministerial. As acusações foram feitas pelo ministro Sérgio Moro em relação à possível intervenção aí junto à Polícia Federal, intervenção do presidente Jair Bolsonaro. E o vídeo foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro chegou à conclusão de que vai sim deixar vazar pelo menos parte dessa reunião, né? Alguns avaliam que vai ser o conteúdo na íntegra, né? Até às 17 horas hoje, até às 17 horas, esse vídeo deve ser divulgado, né? Pelo ministro pelo Celso de Mello. E isso está sendo muito aguardado, né? O presidente Bolsonaro já disse que é favorável apenas em partes, mas a fala que o Celso de Mello disse foi que ele se mostrou incrédulo, né, quando viu o vídeo na íntegra. Então não se sabe aí como será a questão desse sigilo. E para terminar, Adalberto, reunião ontem dos governadores com o presidente Bolsonaro. Olha só, o presidente foi muito equilibrado ontem, né? De forma muito equilibrada, ele conduziu essa reunião com os governadores dos 27 estados, no sentido de liberar esse recurso aí até maio mesmo, aliás, até o final desse mês, até começo de junho, essa ajuda aos estados brasileiros. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda também. Nosso John Coutrinho aqui no Bom Dia Maranhão. Terminam hoje, gente, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo com adiamento na aplicação das provas, a data de inscrição foi mantida, não é isso, Eduardo Terceira, que está comigo aqui? Pois é, Adalberto, é bom que as pessoas que querem se inscrever, os estudantes, as pessoas que desejam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que ainda não tem data prevista, não sabe nem se vai ser realizado neste ano de 2020, foi aberta uma consulta pública, apesar desse adiamento das datas, por pressão, inclusive, do Congresso Nacional, do Senado Federal, dos secretários estaduais de educação, a própria classe estudantil, professores, enfim, toda a comunidade estudantil, reitores de universidades, houve esse adiamento, mas as inscrições estão mantidas até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Então as pessoas só têm até hoje para fazer essa inscrição. Até ontem 4 milhões de pessoas haviam feito aí as inscrições para o Enem. O Enem, que seria realizado em outubro as provas digitais e em novembro as provas presenciais, devem ser adiadas por 30 a 60 dias, pelo menos essa é a previsão, contra a vontade do Ministério da Educação, mas foi aí uma decisão do governo federal. Há uma previsão, inclusive, que possa ser feito só ao final da pandemia. Esse estudo está sendo analisado, está sendo, inclusive, realizada uma consulta pública. Mas as inscrições encerrando hoje, as pessoas têm até as 23 horas e 59 minutos. Um ótimo final de semana a todos, de muita saúde e consciência. Grande abraço. Muita saúde e muita paz para você também, Eduardo. Até segunda, se Deus quiser. Vale lembrar, gente, que o Enem é considerado a principal porta de entrada do ensino superior no país e com o resultado das provas é possível concorrer a vagas em instituições federais por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, se candidatar a bolsas de universidades privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, e conseguir financiamento pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A gente vai ficando por aqui, o Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Um final de semana cheio de muita paz, de muita luz, de muita saúde para todos nós. Segunda, a gente se reencontra com certeza aqui no Bom Dia. Fique ligado, vem aí o Primeiro Impacto. E não esqueça, na hora do almoço, o melhor cardápio das notícias você tem na TV Difusora, no Hora D. Tchau, tchau. A gente se encontra na segunda. Até lá.